Olá, bora lá descobrir o que realmente separa um código bom de um código genial? Para isso, vamos mergulhar numa história daquelas, de uma entrevista de emprego super tensa. Imaginem só a cena, uma entrevista de emprego numa daquelas gigantes da tecnologia. Dois programadores, o mesmo problema para resolver. A pergunta que não quer calar, quem é que leva a vaga? Então, na nossa história temos o Caio e o André. Os dois são feras, super inteligentes e estão na luta pela mesma vaga. E o desafio? É um clássico da programação. Criar um código para verificar se o número é primo ou não. Olhem só para as soluções deles. À primeira vista parecem iguais, né? E as duas funcionam direitinho, sem erro. A única, e eu digo a única diferença, é um detalhezinho aqui. O loop do Caio vai até n-1. Já o do André para na raiz quadrada de n. Parece uma coisinha de nada, não é mesmo? Pois é, mas essa coisinha de nada faz toda a diferença. Dê uma olhada nesta tabela. Para números pequenos, a diferença é mínima, milissegundos. Mas, quando a gente começa a aumentar o n, a coisa fica séria. O código do Caio demoraria uns 115 dias para rodar. Já o do André, menos de 2 minutos. Isso é uma diferença brutal, um verdadeiro abismo de performance. Essa diferença absurda nos leva a uma pergunta fundamental, né? Como é que a gente mede a eficiência de um código de um jeito que seja justo e confiável? Porque claramente só olhar para o relógio não vai dar certo. A gente logo pensa, mas se calhar o computador do André era só mais potente, né? Faz sentido, mas se a gente for por aí, estamos a olhar para o problema pelo ângulo errado. Pensem bem, o tempo que um código leva para rodar depende de tanta coisa, do processador, da memória, do sistema operativo, até dos outros programas que estão abertos. Não dá para comparar assim. O que a gente precisa mesmo é de uma métrica universal, uma que não dependa da máquina. E a solução para isso é, na verdade, bem simples e elegante. Em vez de medir segundos, a gente passa a contar os passos. É isso mesmo, a gente conta quantas operações básicas o código faz. Pensem que é como contar os passos que damos numa corrida, em vez de só cronometrar o tempo total. E para garantir que essa contagem é justa, que todo mundo está na mesma página, os cientistas da computação criaram o conceito de máquina-modelo. É tipo um computador imaginário, padronizado, onde cada operação simples, somar, comparar, atribuir um valor, custa exatamente uma unidade de tempo. É o nosso campo de futebol com as mesmas regras para todos. Ok, vamos ver isso na prática. Imaginem um código bem simples, que só soma todos os números de uma lista com n elementos. Usando a nossa máquina modelo, a gente conta cada passo e chega a uma função de custo. Digamos algo como 5n mais 5. Agora, o mais importante aqui não são os números 5. O que importa mesmo é aquele n. Isso significa que o custo cresce na mesma proporção que o tamanho da lista. A gente chama isso de crescimento linear. Beleza, agora vamos complicar um pouquinho. E se, em vez de uma lista, a gente tivesse uma matriz quadrada, tipo uma grelha de n por n, e precisasse somar tudo? Aí a gente já ia precisar de 2 loops, um dentro do outro. Ei, a nossa função de custo já fica com uma cara mais assustadora. 5n ao quadrado mais 13n mais 10. Mas calma, olhem só para o termo principal, aquele n ao quadrado. É aqui que o jogo muda. É o que chamamos de crescimento quadrático. E este gráfico aqui, nossa, ele diz tudo. Conforme o n vai crescendo, a linha de custo quadrático simplesmente dispara, vai lá para cima. A linha do crescimento linear fica parecendo uma formiguinha perto dela. É por isso que aquele n ao quadrado é o que manda na história toda. Ele domina completamente a equação. Essa ideia de focar só no termo que cresce mais rápido, no chefão da equação, é a base da ferramenta mais importante que temos para analisar algoritmos, a notação Big O. Na verdade, existem algumas notações, tipo a Big Omega para o melhor caso e a Big Theta para o caso médio. Mas na prática, no dia a dia, o que mais importa para a gente é o Big O. Ele representa o pior caso. E porquê? Porque a gente precisa de saber qual é o pior cenário possível. É melhor estar preparado para o pior, não é? E é exatamente isso que o Big O faz. Ele nos dá uma linguagem simples para descrever como o desempenho do nosso código se comporta quando a quantidade de dados aumenta muito. Ele ignora as constantes, os detalhes pequenos e foca só no que realmente interessa, a curva de crescimento. Pode parecer uma coisa super teórica e complicada, mas acreditem, calcular o Big O é bem mais fácil do que parece. Existe basicamente uma receitinha de bolo com 3 passos que resolve quase tudo. Olhem para essa função de custo que parece um monstro. Passo 1, acho o termo que cresce mais rápido, o dominante. Nesse caso, é o 14n à quarta. Passo 2, esqueça todo o resto. Jogue fora.
A longo prazo eles não fazem diferença. E passo 3, jogo fora a constante que multiplica. O 14 aqui, não importa. E pronto, o que sobrou é na quarta. Essa é a nossa complexidade Big O. O de n à quarta. Viram só? É simples assim. Ok, agora que a gente já tem essa ferramenta poderosa na mão, vamos voltar para a nossa história. Vamos voltar para o Caio e para o André. Depois de tudo isso, com a Big O em mente, a resposta para a pergunta quem ficou com a vaga fica óbvia. O algoritmo do Caio, que A até n, tem uma complexidade O de n. É linear. Mas o do André, que parava na raiz quadrada de n, a complexidade dele é O de square root de n. É uma taxa de crescimento muito, mas muito melhor. É outra categoria. E foi por isso que o André ficou com o emprego. Não porque ele era melhor programador no geral, mas porque ele entendia uma coisa crucial: escalabilidade. Ele sabia que, mesmo que o problema ficasse gigante, a solução dele ia continuar rápida e eficiente. E essa é a grande lição. Big O não é só uma matéria de faculdade. É o motivo pelo qual o feed das redes sociais carrega num piscar de olhos, ou porque aquele jogo online não trava. É a ciência que está por trás de quase tudo que a gente usa no nosso dia-a-dia digital.